negócio de pergunta do Instagram? Levanta a mão aí. Massa. O resto não viu ou não quis levantar a mão? Quem viu aquele negócio de pergunta no Instagram? Levanta a mão. Era um negócio mais ou menos assim. Coloca aí, Potato. Lembra? Quem viu isso aqui? Levanta a mão. Ah! Gente, eu tentei ser o mais claro possível. Eu não sei, tem um nome para isso? É só o negócio da pergunta mesmo, do Instagram, né? Não é isso? Beleza. Pois é. Eu não aderi, não tenho nada contra quem aderiu. Minha esposa aderiu, recebeu um monte de perguntas, 400 mil perguntas. Eu não aderi, mas é só porque eu não sou um cara das redes sociais, assim. Eu tento ser mais por causa que a Jamila me pressiona por causa de vocês. Mas eu não sou esse cara tanto das redes sociais, assim, né? Mas, todo mundo viu isso aqui, alguns fizeram, outros não fizeram, amém. Deixa eu só te trazer uma história rapidinho. Vira para a pessoa do seu lado e fala de novo. Nada é novo. Nada é novo. Isso aqui não é novo, tá? Isso aqui não é... Nossa, olha o que o Instagram fez, olha que criativo, que legal. Não é. Lá atrás existia um site chamado Ask.fm. Eu peguei uma imagem para mostrar para vocês. Tinha isso aqui, ó. Você lembra dessa parada, Renatão? Você colocava o seu nome e a pessoa te perguntava. E aí a pergunta também era anônima. Tá vendo? É porque, como é um negócio velho, não tem imagem grande com um pixel bom, porque é um negócio antigo, da época do Windows XP. Você nem sabe o que é o Windows XP, eu acho. Mas eu usei muito o Windows XP. Então, tinha essa parada aqui. O Instagram só pegou isso aqui e colocou no Stories lá, para falar que estava criando um negócio novo. Né? Mas, na verdade, não estava. A criatividade nem sempre é criar um negócio novo. Normalmente é só esconder as suas referências. E aí, eles fizeram esse negócio e todo mundo começou a fazer pergunta. E bombou. Vai passar, porque é uma onda, como qualquer coisa da internet. Vem e depois acaba. Nada na internet dura. Tudo que vem, passa na internet e aí a galera cria um outro negócio. Na minha época, eu estou falando como tiozão hoje, mas eu não sou tio. Mas é porque, tipo, na minha época, a rede social era o Orkut, tá ligado? E aí o Orkut era muito da hora, o Orkut, mano. Comunidade era zica, mano, era da hora mesmo. E aí, beleza, eu usei o Orkut. Só que a rede social que você usa é o Instagram, o Facebook e o Snapchat. São momentos diferentes. Pode ser que daqui a pouco o Facebook acabe e surja uma outra rede social e você vai usar outra rede social, cara. Você vai achar muito legal, muito mais legal que o Facebook. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Provavelmente sim, porque tudo passa na internet. Mesmo que pareça que o Mark Zuckerberg conquistou o mundo, ele não conquistou tanto assim. A casinha está caindo. Mas qual que é a parada? Nada é novo. E aí rolou esse negócio de pergunta. Mas sabe o que é interessante? É que todo mundo gosta de fazer pergunta. Ou todo mundo gosta de receber as perguntas e responder pergunta. Pergunta é um negócio que gera curiosidade. Todo mundo gosta de fazer pergunta, todo mundo gosta dessa parada. As perguntas, elas fazem parte de nós mesmos. Quando você cresce fazendo pergunta para sua mãe. Você passa até por um momento chato de tudo é por quê. Por que, mãe, que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso aquilo? Mãe, por que eu não posso pôr o dedo na tomada? Porque você vai levar um choque. Por que eu vou levar um choque? Porque corre energia elétrica. Por que corre energia elétrica? Para acender a luz. Por quê? Levou um tapão da sua mãe e parou de perguntar. Mas é sempre assim. Pelo menos eu levaria um tapão da minha mãe. Se você não levou, isso explica muita coisa. Aí, tudo a galera gosta de pergunta. Pergunta, toda hora pergunta. A pergunta faz a gente crescer. Quando você está numa aula, e alguém está falando alguma coisa, seu professor está ensinando uma parada, e você não entendeu, e você pergunta, o que acontece? O professor responde, você aprende. A pergunta te faz crescer. A pergunta te move. É a pergunta que faz com que você saiba mais, aprenda mais. Como que eu faço isso aqui? Bom, eu vou perguntar, pode tirar o ESC, viu? Pode colocar o negócio do Instagram de novo. Que a gente nem sabe quem que é essa menina aí que estava na página, só apareceu no Google mesmo. Aí, a pergunta que faz você crescer, você pergunta, como que eu faço? As perguntas que fizeram o mundo mudar. Por exemplo, foi a pergunta que fez um cara chamado Henry Ford falar assim, bom, como que eu faço para sair daqui, da minha cidade, e ir para outra cidade rapidão? E aí, fazendo pergunta, esse cara inventou o carro. Foi a pergunta que fez um cara um dia pensar assim, porque eu não lembro o nome dele agora, eu tinha anotado, mas meu celular está longe. Mas aí,
Ele fez assim, ó, como que eu faço para me comunicar com alguém que está do outro lado do mundo? E aí esse cara inventou a internet e o e-mail. Então as perguntas movem o mundo. Todo mundo está concordando comigo? Todo mundo comigo? Confia em mim, a gente vai chegar em algum lugar. Às vezes vocês pensam que eu estou brisando, mas eu não estou. Pode vir. As perguntas movem o mundo, cara. O tempo todo. O mundo faz um monte de pergunta. Toda hora. Toda hora tem pergunta. A ciência faz um monte de pergunta. Só que algumas dessas perguntas que a ciência faz, elas não têm resposta. Algumas perguntas, elas são tão cruciais que você já deve ter ouvido. Se você tem aula de filosofia ou de sociologia na sua escola, provavelmente o seu professor já fez algum tipo de pergunta, por exemplo, quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual o propósito da vida? Não é verdade? Existe essa questão. Se você, eu não sei, eu gosto muito de filosofia. Se você gosta de filosofia, você vai ver que um estudo profundo da filosofia é: quem sou eu? Quem é o ser humano? E às vezes, parece tão simples. Eu sou eu. Eu sou o Davi. Não, eu sou o Gi. Mano, eu sou eu sei. Mas para pensar um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais fundo. Vem comigo. Você sabe mesmo quem você é? Você sabe qual que é a sua identidade? Talvez você tenha uma ideia de resposta, porque você é cristão. Então, como cristão, a hora que eu te faço uma pergunta, quem é você? Se você presta atenção nos cultos e é um pouquinho mais esperto, no mínimo você pensou, eu sou filho de Deus. Não é? Se você parou e pensou assim, opa, Jesus me salvou, eu sei quem eu sou. Qual o propósito da minha vida? Eu sei. Porque você é cristão. Então você aprendeu, você ouviu aqui no culto. Agora, presta atenção. Tira Deus dessa parada, só um minuto. Tira Deus. Imagina que você está lá fora no mundo. E tira Deus dessa pergunta. Quem sou eu? Olha como a pergunta deixa de fazer sentido. De onde eu vim? Olha como a pergunta deixa de fazer sentido. Para onde eu vou? A vida das pessoas sem Deus é só sobrevivência. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho. A gente vai dar uma olhada nessas 5 perguntas, que são 5 perguntas cruciais para a humanidade. E a gente vai dar uma olhada, a gente vai responder algumas delas. Porque o mundo vive fazendo pergunta. Mas a resposta para todas as perguntas que o mundo faz sempre é Jesus Cristo. Amém? Nessa hora que eu falei um Jesus Cristo, eu esperei um amém e ninguém veio, velho. Mano, eu vou tentar de novo. A resposta para as perguntas do mundo sempre é Jesus Cristo. Da hora, gostei. Bota a primeira pergunta, por favor, Potato. De onde viemos? Se você está na sua escola, se você talvez está no primeiro ano, lá, segundo ano de ensino médio, o seu professor falou para você que você veio de uma explosão chamada Big Bang, você veio de um conjunto de matéria cósmica, não é verdade? E aí se juntou lá, rolou a explosão, e aí uma vida primária, um estilo de vida primária surgiu na Terra, e aí essa parada foi evoluindo e se tornou uma espécie, alguns professores falam que é uma espécie marítima, outros falam que era uma espécie terrestre, e aí deixa eles brigar, porque eles estão errados de qualquer jeito, e aí essa espécie evoluiu, se tornou uma parada parecida com um macaco, mas não um macaco que andava, mas não conseguia falar, e aí esse macaco começou a caçar e começou a comer carne, e aí o cérebro cresceu, porque agora esse macaco se alimentava de proteína, e aí ele começou a pensar um pouquinho melhor, e aí de repente ele começou a conseguir se comunicar, começou a fazer instrumentos, e deixou de andar corcunda e passou a andar de forma ereta. É por isso que chama-se Homo erectus, que você estuda lá na sua escola. E aí surgiu o Homo erectus. Do Homo erectus, ele começou a fazer ferramentas, e as ferramentas auxiliavam a vida dele, e aí surgiu o Homo sapiens. Olha só a galera que foi bem em biologia, né?
Você tem que saber essas coisas, porque cai na prova, não porque está certo. Né, Renatão? E aí surgiu essa parada aí do Homo sapiens, né? E eles falam que a gente veio daí. Só que esse negócio está completamente errado, velho. Primeiro, porque nada disso pode ser provado. Segundo, porque tudo isso é uma teoria só baseada em observação de coisa que não tem nada a ver. E um dia a gente colocou o Luan aqui para falar, a gente já colocou o Rafa, tem vídeo na internet. Se você quiser saber mais, me procura depois, porque senão a gente fica aqui só falando disso. Mas você não veio do macaco. Você não veio de uma explosão cósmica, você não veio de um tipo de vida primitivo, de uma bactéria. Você foi planejado por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, a sua Bíblia tem um livro, o primeiro livro da sua Bíblia chama Gênesis. Você não precisa abrir agora, mas em Gênesis capítulo 1 conta a história da humanidade, tá? A história da humanidade. E aí conta como Deus, um ser supremo, o nosso design inteligente, como que ele criou o mundo todo. Em 6 dias e no 7º ele descansou. E aí lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, não precisa abrir a sua Bíblia agora, só presta atenção, conta que Deus pegou o pó da terra, o barro, e moldou o homem e soprou o fôlego de vida. Fez ali o barrinho, um bonequinho, soprou o fôlego de vida, e depois, mais para frente, botou o homem para dormir, tirou uma costelinha e fez a mulher, glória a Deus por isso. E aí, presta atenção, não é não, meu amor? É nós, mano. Ó, e aí, presta atenção, Você é obra-prima da criação, cara. Você não veio do nada, você não veio do acaso. Você é obra-prima da criação. Você tem noção que tudo Deus criou por comando de voz? Sabe essa parada do celular aí, que a galera que usa iPhone, e aí tem aquele bagulho da Siri, que fala, ei Siri, tem uma pizzaria aqui perto? E ela responde. Deus criou o mundo tipo assim, falando, haja luz, e houve luz. Bom, agora separa a terra da água, e separou. Bom, vamos botar um sol aqui, uma lua aqui e as estrelas. E Deus foi fazendo tudo isso por comando de voz. Agora Deus colocou a mão. Olha que legal. Isso não é louco? Deus colocou a mão. A única parte da criação que Deus colocou a mão foi no ser humano. Foi no ser humano. Então essa galera que se diz ateu, agnóstico, ou que crê na teoria da evolução, na verdade, se você for parar para olhar e estudar, eles precisam de muito mais fé do que a gente. Muito mais fé. Eles precisam de muito mais fé do que eu e você. Porque é a mesma coisa que você acreditar que tinha um caminhão, e aí nesse caminhão tinha farinha, tinha chocolate em pó, tinha, sei lá, não sei o que vai num bolo, leite condensado, leite, ovo, fermento, granulado. Ninguém sabe fazer bolo? Açúcar. Tudo isso que eles gritaram. Aí está tudo isso dentro desse caminhão. Presta atenção. Imagina que está os ingredientes separados dentro desse caminhão. E junto desse caminhão tem um barril de gasolina gigante. Aí esse caminhão bate no muro, explode e da explosão sai um bolo. É a mesma coisa que acreditar na teoria da evolução, mano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem precisa de mais fé? O cristão ou o ateu? Ateu falar que ser ateu é não ter fé é um maior engano. Ele está mentindo para ele mesmo, porque na verdade ele tem muita fé. Ele tem fé que não existe nada, mas ele tem fé. E ele está errado. Mas a gente vai ganhar ele para Jesus também, amém? É muito legal. Mas tem uma segunda pergunta que o pessoal faz muito, que é de onde viemos, aí uma pergunta puxa a outra. Quem somos ou quem sou eu? Quem sou eu? Não é verdade? E aí você vai abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler o 4 e o 5.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua perseverança. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como... Fala bem forte, bem alto, bem bonito. Como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. É isso que você é. Você não é um conjunto de coisas químicas que veio do acaso. Você é filho de Deus. E olha só o que esse texto fala. Fala que a gente foi adotado. Mas como assim eu sou um filho adotado? Muito simples. Lembra que eu falei lá atrás que Deus criou o Adão e a Eva? Lá, o Adão do barro, a Eva da costelinha? O que aconteceu? Eles pecaram. E o pecado separou Deus do homem. Por causa da desobediência de Adão e de Eva, o homem e Deus se separaram. Mas depois que Jesus Cristo veio, não existe mais nenhuma separação entre nós e Deus. E agora nós estamos juntos com Ele de novo. Então a gente foi adotado como filho. É como se a gente tivesse sido trazido de volta. Vem pra cá que agora você está na minha família. É isso que Deus fez comigo e com você. Você é filho de Deus. E é muito bom ser filho, velho. Eu falei um pouco sobre isso lá no acampamento. É muito bom ser filho. Porque todo mundo aqui é filho. Todo mundo aqui é filho. Ah, mas eu não conheço meu pai. Não importa, você é filho. Ah, mas eu não conheço a minha mãe. Não importa também, você é filho. Todo mundo aqui é filho, independente da sua história. Você é filho. Filho é um negócio que é insubstituível. Eu sou pastor de adolescentes, mas eu posso não ser o pastor de adolescentes para sempre. Alguém pode vir aqui e pastorear vocês, e essa pessoa vai me substituir. Mas ninguém pode substituir o meu lugar de filho da minha mãe. Eu sou filho da dona Rosângela Moreira Lima da Silva e eu vou ser sempre filho dela. E deixa eu falar uma coisa, você é filho de Deus e ninguém pode tomar o seu lugar de filho de Deus e ninguém pode roubar a sua identidade de filho de Deus. O mundo conta um monte de mentira para você sobre quem você é. O mundo pode te chamar de um monte de coisa. Você é alta demais, você é pequena demais, você é gordinho demais, você é magro demais, você é cabeludo demais, você não tem cabelo suficiente, não importa. O que importa é que você é filho de Deus. Não importa o que as pessoas falam para você, cara. Não deixa o mundo te colocar um rótulo. Porque o mundo está cheio de rótulo. E é isso que o mundo faz. É isso que as pessoas fazem. Colocam um rótulo. Sabe o que é um rótulo? É embalagem. Isso aqui é um rótulo, ó. Tá vendo, ó? Esse negócio aqui, isso é um rótulo. O mundo coloca isso aqui na gente. O mundo coloca uma marca e fala, esse aqui é o crente da sala, chato. Esse aqui é o cara que ninguém quer conversar. Não, esse aqui é, sei lá, qualquer coisa que o mundo coloque em você. Nada disso está acima daquilo que você realmente é, que é ser filho de Deus. E eu falei isso lá no acampamento também, estou falando de novo porque bastante gente não foi. Quando Deus apresentou Jesus Cristo, Ele apresentou Jesus Cristo como filho. Lá no batismo, estava uma galera olhando Jesus Cristo ser batizado. E aí vem a voz de Deus do céu, no batismo de Jesus, vem a voz de Deus do céu, Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba, aleluia. E aí, olha só que legal, Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas Jesus tem um monte de nome. Ele poderia ter chamado Jesus de qualquer nome. Não é verdade? Isaías 53, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Poderia falar, soberano, Deus, filho de Deus, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, aleluia, glória a Deus. Mas, ele falou, filho, porque filho é insubstituível. E porque ser filho de Deus é o que existe de mais alto nessa terra. Você tem o cargo, o título, o subtítulo lá. Você, Jonas, filho de Deus. Olha só que coisa beleza. Fala o seu nome e depois fala, eu sou filho de Deus. Glória a Deus, mano. Isso é muito louco, velho. Isso é muito bom. É muito bom ser filho de Deus. Quem gosta de ser filho de Deus aí? Eu gosto demais, velho. É muito bom, cara. Mas tem uma outra pergunta que a galera faz. Porque depois de perguntar quem sou eu, o pessoal pergunta por que nós estamos aqui.
Presta atenção. Perguntar por que eu estou aqui tem a ver com propósito. Tem a ver com qual é o propósito da minha vida. E essa é uma pergunta que com certeza você já fez, consciente ou inconscientemente. Você já perguntou, qual que é o propósito da minha vida? O que é o propósito? O que eu vou fazer da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Beleza, eu sou filho de Deus. Por que Deus me colocou no mundo? Com certeza você já fez essa pergunta. Às vezes, num dia triste, a gente pensa assim, poxa, mas por que eu estou aqui, velho? Né? Sabe aquela galera que fala assim, eu não pedi para nascer, por que eu nasci? Não rola isso aí? Pois é, você vai abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Olha só, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Presta atenção. Façam tudo para a glória de Deus. Por que eu nasci? Para glorificar o nome de Deus. É para isso que você nasceu. Você nasceu para glorificar a Deus. Mas como que eu glorifico a Deus? Com qualquer coisa que você for fazer. Tudo que você for botar a sua mão, você tem que saber que você está fazendo aquilo para Deus. Eu vou fazer um trabalho da faculdade, então eu vou fazer o melhor trabalho, porque eu estou fazendo isso aqui para glorificar a Deus com o meu trabalho. Minha mãe pediu para arrumar meu quarto, então eu vou arrumar o meu quarto da melhor forma possível, porque eu vou glorificar a Deus arrumando o meu quarto e obedecendo a minha mãe. Você nasceu para glorificar a Deus, e somente a Deus. O problema é que às vezes a gente vive para querer ter glória para nós mesmos. Às vezes a gente vive e tudo que a gente quer é glorificar o nosso nome. Tudo que a gente quer é que o nosso Instagram tenha um monte de follower. Tudo que a gente quer é clique, é like. Tudo que a gente quer é ter o ego inflado. E aí quando o ego não está tão inflado, a gente abaixa um pouco mais a blusa assim, e aí dá uma inflada de novo de like. Com esse tipo de atitude, você não está glorificando a Deus e a sua vida está com um propósito perdido. Mas se você usar a sua rede social, para você divulgar as coisas de Deus, para você falar da palavra de Deus, para você brilhar a luz de Jesus, eu tenho certeza que até o seu Instagram vai glorificar a Deus. Quer ver? Olha só um negócio legal. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler 3 versículos, do 15 até o 18. Marcos 16, 15 até o 18. Presta atenção. Marcos 16, 15 e 18. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Fala de novo, volta ali rapidinho, Potato. Fala, todas as pessoas. É para a gente pregar o evangelho para todo mundo. Não é para a gente pregar o evangelho para quem a gente acha mais legal, para quem a gente acha mais bacana, para quem é da nossa classe social. Não, é para a gente pregar o evangelho para todo mundo. Vai. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, Jesus falando, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Dá um glória a Deus, um aleluia, porque isso aqui é para você, velho. Olha só, isso aqui chama grande comissão. Essa parada chama a grande comissão. Como assim a grande comissão? É Jesus antes de subir ao céu, ele juntou os discípulos assim, e aí ele falou um negócio para os discípulos, mas esse negócio diz respeito a todo mundo que se converte ao cristianismo, a todo mundo que vira discípulo de Jesus. Ele fala, vão pelo mundo todo, façam discípulos, preguem para todas as pessoas. E aí as pessoas perguntam, por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha vida? O primeiro propósito é glorificar a Deus. E o segundo propósito, sabe qual que é? Ganhar pessoas para Jesus. Ah, mas eu quero ser advogado. Seja um advogado que ganha as pessoas para Jesus. Ah, mas eu quero ser jogador de futebol. Seja um jogador de futebol que ganha pessoas para Jesus. Ah, mas eu quero ser designer. O princípio é o mesmo. Para todo mundo.
O propósito da sua vida sempre vai ser glorificar a Deus e ganhar pessoas para Jesus. Olha só, olha para mim. Eu estou vendo aqui no Multi, o Mel que está contando, deve ter umas 300 pessoas hoje, pelo que eu estou vendo aqui, umas 300 e poucas pessoas. Mas vamos arredondar para 300 para a gente não errar. Olha para mim, 300 pessoas. Nós estamos no mês de julho acabando, mas nós vamos ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e acabou o ano. 5 meses, certo? 5 meses, certo? Vem comigo. 5 meses é tempo suficiente. 5 meses é tempo suficiente para você ganhar uma pessoa para Jesus. De boa. De boa. 5 meses é tempo de sobra para você ganhar uma pessoa para Jesus. Estou falando uma. Só que, olha só, tem 300 pessoas aqui. Presta atenção, não conversa agora. 300 pessoas aqui. Se você ganhar uma pessoa para Jesus até dezembro, isso significa que no nosso último culto de dezembro vai ter 600 pessoas aqui. É simples assim, cara. Olha só, não tem segredo. O pastor Paulo Mazzoni, eu estava ontem lá em Araçatuba, está tendo a conferência das igrejas batistas em célula, foi muito maneiro. E aí está rolando ainda, só que a gente voltou para estar aqui com vocês. Claro que é muito mais maneiro. E aí, olha só, ele falou um negócio que é muito doido. 1 em cada 4 brasileiros, olha que louco isso, 1 em cada 4 brasileiros, e ele mostrou a estatística lá tudo, é que eu não tenho, mas isso é real, tá? Isso é real mesmo. 1 em cada 4 brasileiros se diz cristão. Isso significa que se esse um cristão ganhar uma pessoa para Jesus por ano, 1 em cada 4 brasileiros, logo, em 4 anos a gente ganhou o Brasil todo, velho. É uma parada que é muito real. Às vezes a gente pensa que ganhar muita gente para Jesus e pregar o evangelho é um negócio muito distante, mas não é. É uma parada que tem que ser natural da sua vida. Você foi criado para glorificar a Deus e você foi criado para ganhar mais pessoas para Jesus. Deus colocou isso dentro de você. Deus colocou em você a habilidade de falar, a habilidade de se comunicar. Ah, Davi, mas eu sou muito novo. Não existe isso. Deixa eu falar uma coisa. História real, tá? Eu tinha 11 anos de idade. E eu estava em Assis, numa campanha de Kings Kids. E a gente foi fazer evangelismo no hospital. Olha só que legal. Eu tinha 11 anos. A gente foi fazer evangelismo no hospital. Chegamos lá. A gente fez o que a gente tinha que fazer. Na época, a gente tinha apresentação de teatro, de dança, tinha a galera que dançava hip hop e tal. A gente apresentou para a galera que estava enfermo lá, a gente orou com eles, foi muito louco. E aí tinha uma enfermeira lá, assim, vendo o que a gente estava fazendo, assistindo a nossa apresentação. E aí eu senti no coração de ir lá conversar com essa enfermeira, velho. E eu fui, eu tinha 11 anos de idade. Aqui, teoricamente, ninguém tem 11 anos. Porque o Multi é de 12 para cima. Mas eu sei que tem uma galera que tem 11 anos e você é muito bem-vindo aqui, você é parte da família do Multi. Eu tinha sua idade, se você tem 11 anos e está aqui. Eu tinha sua idade, a idade dela. Olha lá, olha para mim, dá oi. Eu tinha sua idade. E aí, olha só que legal. Presta atenção. Eu cheguei nessa enfermeira e eu falei assim, como é o nome da senhora? E eu não lembro o nome dela porque eu tinha 11 anos. Mas, ela fala o nome dela para mim. E eu falei assim, a senhora sabia que Jesus te ama tanto, mas tanto, que Ele morreu por você e ressuscitou no 3º dia? E aí essa senhora começou a chorar. Aí eu falei para ela, pois é, e Jesus, Ele quer salvar a senhora, Ele veio, Ele já fez tudo que tinha que fazer e Ele quer salvar a senhora, Ele quer morar no coração da senhora. E ela falou, eu quero. E aí, eu fiquei todo empolgado, cara, porque ela tinha falado, eu quero. Normalmente as pessoas falavam não, tá ligado? Mas ela falou sim. Eu falei, nossa, que louco, meu primeiro sim. E aí eu orei, junto com aquela senhora. Eu não sei quantos anos ela tinha, eu nunca mais encontrei com essa senhora. Mas, naquele dia, aquela senhora, eu orava, uma criança de 11 anos, eu orava, e ela repetia a minha oração. E ela entregou a vida para Jesus. Olha só, eu não estou aqui querendo pagar de santão, velho, querendo pagar de pá, não. Isso é uma coisa
que tem que ser natural. Você nasceu para ganhar pessoas para Jesus. É uma coisa muito natural, sabe? A gente frequentava, quando a gente estudava, um supermercado lá perto da nossa escola. E tinha uma caixa lá no mercado que sempre atendia a gente. E toda vez eu passava lá com a Jamila, e aí a gente pegava e a gente conversava com essa caixa. O nome dela é Elisângela. A gente conversava com ela. Dela eu lembro o nome. E aí a gente conversava com ela, e toda vez a gente falava de Jesus para ela. E um dia ela começou a chorar lá, a gente chamou ela para ir para a igreja, ela foi para a igreja e ela entregou a vida para Jesus. E até o ano passado, que foi a última vez que eu tive notícia dela, ela estava frequentando a igreja firmona e levando a galera da família dela. Ganhar pessoas para Jesus é uma coisa normal. Como eu falei, eu não estou aqui querendo pagar de Power Ranger, pelo amor de Deus. Eu tenho tantos pecados quanto você ou mais. Eu dei tantos vacilos quanto você dá ou mais. A questão é que, na minha vida toda, eu sempre entendi que eu preciso ganhar pessoas para Jesus. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu prego o evangelho, sempre. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo de Jesus para a pessoa. Mesmo que a pessoa não queira receber, eu falei, velho. Sabe o que é o negócio? A gente está vivendo um momento, a gente está vivendo uma geração que não fala. Fala muito pela rede social, fala muito por WhatsApp, fala muito por Facebook, fala muito no Stories do Instagram, mas fala pouco pessoalmente. Fala pouco no relacionamento, aqui, ó, olho no olho, pegar na mão das pessoas, abraçar. Você nasceu para glorificar a Deus e para ganhar pessoas para Jesus. Foi esse o mandamento que Jesus deixou para você e para mim antes de subir aos céus. É simples assim. Então você tem que pregar o evangelho, cara. Não é um negócio que é uma pressão, não é um negócio que, meu Deus, não, cara, é uma coisa muito simples. Você vive a vida de Jesus, você dá testemunho, você fala de Jesus para as pessoas, você leva as pessoas para a sua célula e assim você ganha as pessoas. A gente fala muito que a gente quer viver uma revolução nos adolescentes da cidade de Marília. E eu já falei isso aqui, eu vou repetir, enquanto a gente não vê acontecendo, que eu não consigo, junto com a galera aqui, ó, da banda, a galera da recepção, com a galera da intercessão, a gente não consegue sozinho virar a cidade do avesso. A gente precisa de todo mundo que está aqui nesse culto. Se você se comprometer, e não é comigo que você está assumindo um compromisso, é com Deus. Se você assumir um compromisso com Deus, que você vai ganhar até o final do ano uma pessoa para Jesus, a gente vai ter 600 adolescentes aqui, cara. 600 adolescentes. Você tem noção que são 600 adolescentes aqui? São 600 adolescentes a menos do lado de fora, fazendo qualquer outro tipo de coisa que vai destruir a vida deles. Às vezes você está aqui agora e você está ouvindo a palavra de Deus, mas o seu amigo às vezes está numa festa lá fora, se acabando, fazendo um monte de coisa escondido da mãe dele. E você sabe que você tem um amigo assim. Você sabe, tem alguém assim na sua sala. Às vezes a gente está aqui agora, e você está aqui ouvindo a palavra de Deus, e seu amigo está lá em algum lugar com um pensamento de morte, com um pensamento de usar algum tipo de droga, brigando com a mãe dele, saindo escondido, fazendo qualquer tipo de besteira. E ele precisa da luz de Jesus para parar de fazer essas coisas. Mas a luz não está só na minha mão, a luz está na sua mão. Você vai brilhar a luz de Jesus por onde você passar, cara. As aulas estão voltando agora. As aulas estão voltando agora. E com as aulas voltando, volta, digamos assim, a vida normal. Você não vai mais poder ficar até 3 horas da manhã fazendo maratona de Netflix. Você vai ter que dormir cedo e acordar cedo. Se você estuda de manhã, claro. Se você estuda à tarde, você pode dormir até um pouquinho mais tarde. Ou não, não sei como que é a sua vida. Mas, vai voltar às aulas. E aí? Qual vai ser o seu testemunho na escola? Como vai ser a sua vida lá na sua sala de aula? Como você vai viver? Como você vai se comportar? Você teve as férias agora. Eu não preciso nem ouvir a resposta, mas eu tenho certeza que vários aqui desperdiçaram as férias, cara. Fizeram um monte de besteira nas férias, menos fazer as coisas de Deus. Eu tenho certeza. Eu não estou acusando, não estou fazendo um acusador, mas é um fato. Como que você vai fazer com as coisas agora? Agora que vai voltar a aula, vai voltar o segundo semestre, qual vai ser a sua postura? Você nasceu para glorificar Deus e para ganhar pessoas para Jesus, amém? Meu tempo está correndo, cara. E eu tenho mais um monte de coisa para falar. Sobe a banda aí, na moral, para parecer que eu estou acabando.
A próxima pergunta... Nossa, mano, o tempo passou muito rápido. Presta atenção. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Você vai percebendo que uma pergunta que o mundo faz puxa a outra. Olha só, a próxima pergunta que as pessoas fazem é: como nós devemos viver? O que significa essa pergunta? Presta atenção, olha para mim. Não é para conversar. O que significa essa pergunta? Como nós devemos viver? Porque o mundo, lá fora, as pessoas do mundo, elas mostram um padrão de vida. Um padrão de vida que não tem nada a ver com o padrão que Jesus Cristo fala que a gente tem que viver. Elas falam qual que é um estilo de comportamento que a gente tem que ter, que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala que a gente tem que fazer. Só que, presta atenção, lembra que eu falei no começo que se a gente tira Deus dessas perguntas, fica tudo sem sentido? Como devemos viver? Se você tira Deus, não existe um padrão de bom ou ruim, não existe moral, não existe nada. Então sabe o que acontece? As pessoas falam, aquela parada que elas falam lá fora, faz o que você quiser, faz o que você acha melhor, faz o que você está sentindo no seu coração, faz o que seu coração mandar, não é? Não é isso que a galera fala? Não, segue o seu instinto, segue a sua intuição. Para as mulheres, segue a sua intuição feminina, não é? E aí quando a gente tira Deus das coisas, tudo fica sem sentido, porque a Bíblia fala que a gente tem o coração enganoso, se a gente seguir o nosso coração vai dar tudo errado, a gente não tem que seguir o coração, a gente tem que seguir a palavra de Deus. A gente não tem que seguir aquilo que a gente acha certo, a gente tem que seguir aquilo que Jesus falou que é certo. Como devemos viver? Você deve viver o mais parecido com Jesus que você conseguir viver. E se você acha que está muito longe, então você tem que tentar cada vez mais se aproximar daquilo que Jesus fala para você que é o certo. Aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica as palavras de Jesus é como uma pessoa que construiu uma casa sobre uma rocha. E aí vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva e essa casa não se abala. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é como aquele que construiu uma casa sobre a areia. E aí vem o vento, vem a chuva, vem a água e essa casa cai. A casa é a nossa vida. A casa é a nossa vida. Como nós devemos viver? Você tem que construir a sua casa em cima de tudo aquilo que Jesus falou, em cima da verdade que é Jesus Cristo. Construa a sua casa sobre a verdade. Como eu vou saber o que é verdade? Bom, imagina um filtro, imagina uma peneira. Imagina uma peneira. Sabe, todo mundo sabe o que é uma peneira, certo? Uma peneira. Meu Deus, vocês não sabem o que é uma peneira? Jesus Cristo. Quem sabe o que é uma peneira? Levanta a mão. Ufa, que susto. Vai saber, né, mano? Às vezes. Instagram todo mundo sabe o que é. Aí, você tem uma peneira, certo? Você passa ali na peneira só o que é fininho o suficiente para passar. Então, se o cara tá peneirando café, vai passar só o que ele quer que passe ali e vai ficar na peneira o que é para ficar. Sei lá, se tá peneirando um suco, o bagaço da laranja fica na peneira e passa só o suco pela peneira, sacou? Agora, troca a peneira. Imagina que essa peneira é Jesus. Imagina que Jesus é uma grande peneira. E aí todas as coisas da sua vida, presta atenção, se você entender isso, a sua vida vai mudar. Presta atenção, todas as coisas da sua vida tem que passar por essa grande peneira que se chama Jesus. Eu devo fazer isso? Eu não devo fazer isso? Bom, passa por Jesus. Jesus faria isso? Se Jesus fizer, é bom para a sua vida. Se Jesus não fizer, não é bom, não faz, é simples. Quer saber o que é verdade? Quer saber como você deve viver? Quer saber como você deve viver a sua vida até você morrer ou ser levado para o céu? Sabe como você vai fazer isso? É simples, passa todas as questões, passa tudo, todo o seu comportamento, todos os seus questionamentos, passa tudo por Jesus. E aquilo que passar por Ele serve para a sua vida. Aquele que não passar por Ele, você joga fora, velho. Igual comer um peixe.
Já comeu um peixe pescado? Não peixe de mercado, peixe que alguém pescou e comeu. Se você já comeu, esse peixe, ele tem a espinha dele, é o osso do peixe. E o osso do peixe você não come, senão você vai furar a sua boca, a sua língua. Então é igual comer um peixe pescado. O que você faz? Você come a carne e você cospe o espinho. Tudo aquilo que vem de Jesus é igual comer um peixe, é você comer a carne. Mas tudo aquilo que não vem de Jesus é igual a espinha do peixe. Você cospe fora, você joga no lixo porque não serve para você. Está entendendo? Por último, lembra que eu falei que uma pergunta puxa a outra? A última pergunta: para onde nós vamos? Para onde nós vamos? É uma pergunta que o mundo faz, não é verdade? Para onde nós vamos? Agora, se a gente tira Deus da pergunta, as pessoas falam que a gente simplesmente morre e deixa de existir, não é verdade, Igão? A gente morre, vai para a terra, acabou. Sem Deus, a vida das pessoas não tem sentido. Mas para você que é filho de Deus, você que foi criado por Deus, você que sabe que tem que viver da maneira como Jesus fala para você viver, você sabe que você não vai ficar no pó da terra, mas você sabe que você é um cidadão do céu. Nós vamos ler um último versículo, Filipenses, último não, nós vamos ler mais um ainda, mas aleluia. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Dá um amém, um aleluia, pelo amor de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas o que esse versículo está falando para você é que quando você morrer, se você morrer, porque eu acredito que nós vamos ser arrebatados, mas se você morrer, por acaso, você vai para o céu. Você vai para o céu. Você vai passar a sua eternidade com Jesus. Agora presta atenção. Presta atenção. Fica de pé no seu lugar, rapidão. Você, cristão salvo por Jesus Cristo, você vai passar a sua eternidade com Jesus. Agora a gente sabe que só existem dois caminhos. Um caminho é o do céu e o outro caminho, parece que a gente fica com medo de falar, não é verdade? Um caminho é o do céu e o outro caminho é o do inferno. Nossa, o Davi está falando do inferno no púlpito. Jesus viveu falando sobre o inferno, sobre o céu, e eu preciso falar sobre o seu inferno. Eu não posso fugir daquilo que eu tenho que falar. Você é salvo, você conhece a Jesus, você vai para o céu. Mas e aqueles que não conhecem? A gente lê o texto de Marcos: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A minha pergunta para você é: você não quer que seus amigos sejam condenados, quer? Porque eu sei que você está salvo. O seu Jesus te deu, amém? Glória a Deus por isso. Mas e da galera da sua sala? E da galera da sua família? As pessoas que você conhece e que você sabe que ainda não são filhos de Jesus, porque ainda não entregaram a vida para Ele, filhos de Deus, não entregaram a vida para Deus ainda. A gente sabe para onde nós estamos indo. Nós vamos para o céu, você vai para o céu, eu vou para o céu, nós vamos estar juntos no céu, nós vamos passar a nossa eternidade louvando a Deus. Mas presta atenção, eu não quero passar a minha eternidade só com os meus amigos aqui. Eu quero que a gente arraste muito mais gente para passar a eternidade conosco lá no céu. E eu quero saber, tem alguém aqui hoje que quer junto comigo arrastar uma multidão para o céu? Arrastar uma multidão para o céu. Você vai chegar lá diante de Deus
E Deus vai falar assim: olha, parabéns, tá vendo essa galera toda aqui? Foi você que ganhou. Eles estão vivendo aqui por causa do seu testemunho, por causa das suas palavras. Tem alguém aqui que quer viver dessa forma, que quer viver isso? Jesus Cristo te escolheu. Ele te salvou e Ele te escolheu. E Ele te colocou aqui, primeiro que os seus amigos. E você está recebendo um monte de ferramenta, você está recebendo um monte de dons, você está recebendo a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé, preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está recebendo tudo isso na sua vida. Mas você não recebe tudo isso para ficar para você, você recebe para compartilhar com outras pessoas. Você recebe para compartilhar com outras pessoas. Deus tem colocado no nosso coração, muito forte, Deus tem colocado no nosso coração que esse segundo semestre existe uma colheita a ser feita. Existe uma colheita a ser feita. Sabe que a Bíblia fala um negócio para nós muito interessante, que a Bíblia fala o seguinte: Jesus estava ensinando e Ele fala: dá uma olhada no campo. O campo está pronto, a colheita está pronta. A gente precisa orar para que Deus envie mais trabalhadores para que a gente possa fazer a colheita. Essa colheita, ela não é a colheita de grãos. Não, essa colheita, ela é uma colheita de pessoas, é uma colheita de vidas. É colheita dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, daqueles que não conhecem Jesus. É essa colheita. Veja bem, Jesus não nos ensinou a orar para aumentar a colheita já está pronta. Jesus nos ensinou a orar para que venha mais trabalhadores. Eu quero perguntar: tem algum trabalhador aqui que vai nos ajudar com essa colheita? Tem alguém aqui que vai fazer essa colheita de adolescentes em Marília? Eu quero que você levante a sua mão agora e comece a orar, e comece a falar: Deus, eu estou aqui, eu estou aqui.